Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje daremos início à nossa apostila de História. Então, peguem a apostila de vocês, volume 2, né? Então, aqui nós temos a imagem da nossa apostila, que é Todo Mundo Tem História. As formas de registros históricos do eu e do outro. Então, vamos lá na página 3. Texto e contexto. Você já sabe que a história estuda o passado dos homens, da sociedade e os fatos ocorridos através do tempo, né? Então, a evolução. Então, foi se evoluindo e no volume 1, você viu e ouviu, pesquisou e analisou opiniões sobre o passado e o presente. E para isso, utilizou diversas fontes históricas. Quando se utiliza um documento histórico como recurso para o ensino da história, é preciso que haja uma interpretação para compreender o seu significado. A história é escrita por meio de relatos, fotografias, vídeos, pinturas, roupas, cartas, mapas, revistas, jornais e entre outras fontes. Tudo que vivemos ao longo da nossa vida se transforma em nossa história. Minhas ideias, nossas ideias. O que o historiador faz? O que faz um historiador? O historiador, ele pesquisa, né? Então ele conta, ele se dedica a estudar o passado. Para estudar a sua história, desde o dia em que nasceu até hoje, você pode buscar informações em fotografias, vídeos, relatos dos seus pais, avós, certidão de nascimento. Então todo mundo tem a sua certidão de nascimento, né? Carteira de vacina. E ainda, entre outros documentos oficiais, como carteira de identidade, a carteira de trabalho, o título de eleitor, a carteira de motorista. Esses documentos são necessários para toda pessoa em diferentes etapas da vida. Então, cada etapa nós vamos adquirindo um documento. Quando nascemos, nós temos a nossa certidão de nascimento. Então, todo mundo tem a sua certidão de nascimento, né? Certidão de nascimento. A professora tem a de casamento, porque quando nós casamos, nós mudamos o nosso documento de certidão de nascimento para casamento. Aí nós temos a nossa identidade, né? A carteira de trabalho, que quando nós vamos ficando adolescente, a fase adulta, nós adquirimos a carteira de trabalho. Aí nós adquirimos também a nossa carteira de motorista, né? Então nós vamos completando a maioridade, os 18 anos, e nós vamos fazer a nossa carteira de motorista. Temos também o nosso título de eleitor. Então todo cidadão tem o seu título de eleitor, completando a maioridade, tem o título de eleitor para fazer a nossa votação. E temos também a nossa carteirinha de vacinação. Toda criança tem a sua carteira de vacinação, até a fase adulta, que temos que tomar as nossas vacinas também diariamente. Então, foco em história. Observe as imagens e pinta de azul as que representam documentos oficiais necessários para as pessoas de sua idade. E de vermelho, aqueles que representam o documento necessário para as pessoas em outras idades. Então, lá na página 4, nós temos aqui: são direitos constitucionais da criança, a carteira de vacinação. Então, você vai pintar de que cor a carteira de vacinação? De azul, né? Que é o documento oficial para as pessoas da sua idade. E a certidão de nascimento? Também de azul. A carteira de trabalho?
A carteira de trabalho, vocês vão pintar de vermelho, porque vocês vão adquirir a carteira de trabalho quando vocês completarem a maioridade, quando começar a trabalhar, né? E o título de eleitor? O título de eleitor também, vocês vão adquirir conforme vocês vão ter a maioridade também, tá bom? Então aqui, documentos, carteira de identidade e RG. O que é? É um documento emitido para cidadão nascido e registrado no Brasil e para os nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiro. Serve para confirmação da identidade de pessoa e para solicitação de outros documentos. O registro é válido em todo o território nacional. E é substituído o passaporte em viagens para Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Colômbia, o Equador, Peru e Venezuela. Então, a carteira de identidade ela só é substituída pelo passaporte quando você vai sair fora do Brasil. Então, aqui nós temos uma carteira de identidade aqui. Então, aqui nós vamos ver que nós vamos registrar aqui, ó, o nome, né? A filiação. Então, quando você vai fazer o registro, o nome, ó, tem o nome, que é o meu nome, tem a filiação, que é o nome do meu pai, da minha mãe, a data de nascimento, tem a data de emissão, quando foi feito, a nacionalidade, onde eu nasci, o CPF, o RG, então tudo vem registrado aqui na carteira de identidade. Então lá na página 5, análise e reflexão do texto. Quais são as formas de identificação da pessoa que aparece na carteira de identidade? Então, quais são as formas de identificação? Então, as formas de identificação é essa que a professora falou, o nome, né? Então, a filiação, que é o nome do meu pai e da minha mãe, a data, a naturalidade, onde eu nasci, data de nascimento, a origem, da onde que eu fiz ela, onde foi feita, a origem onde foi feito, lá, a minha foi feita lá em Mato Grosso do Sul. Aí tem o CPF e o RG, então vocês vão olhar aqui nessa aqui que tem um exemplo e vão escrever aqui no número 1, tá? Texto e contexto. Aqui nós temos a carteira de trabalho, nós temos uma carteira de trabalho aqui com todas as informações também. Então, a carteira de trabalho é um documento oficial emitido por órgãos do governo, como a Secretaria Especial da Previdência do Trabalho. Há uma medida do atual governo para o uso somente de carteira de trabalho da maneira digital, através do Social, Sistema Virtual do Governo para prestação de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. O cartório de registros, entre outros, é um importante documento que tem como objetivo registrar a vida profissional do cidadão, bem como comprovar o seu tempo de serviço. Aqui na número 2, responda: qual é a pessoa? Então, qual é o nome da pessoa registrada? Qual é o nome da pessoa registrada aqui nessa carteira de trabalho? Então, aqui em cima, vocês vão observar o nome, que é o Pedro, né? Vocês vão escrever aqui na letra A. Na letra B, em que ano ele nasceu? Então, vocês vão vir aqui na carteira de trabalho e vão olhar aqui. Que ano que ele nasceu? Aqui, nascido em... Vocês vão registrar aqui na letra B. Quando ele foi registrado? Vocês vão vir aqui. Então, tá escrito aqui, ó, registro. Vocês vão anotar aqui na letra C. Qual é o nome da empresa que o contratou? Então, vocês vão vir aqui. Tá escrito aqui, ó,
a empresa, vocês vão escrever aqui na letra D. Quantos anos de diferença há entre o ano em que a pessoa foi registrada e o ano em que você nasceu? Então, vocês vão vir aqui, ó, ver o ano dele. Quando que ele nasceu? Ó, nascimento em... Aí vocês vão colocar aqui embaixo a data do nascimento de vocês e vão subtrair. Vai ter vão achar o valor, tá bom? Na 4, observe o mapa do Brasil e pinte o estado onde nasceu o senhor Pedro de Carvalho. Então, vocês vão vir aqui. Onde que o senhor Pedro de Carvalho nasceu? Ele nasceu, ó, em... Aqui, ó, São Paulo, né? Então, vocês vão pintar aqui no mapa a data que ele nasceu. Tá bom? Então, crianças, essa é a nossa aula de história de hoje. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá? Beijo e até amanhã.